Olá, está começando o Multicidades. Nesse espaço, nós vamos debater os principais assuntos envolvendo as cidades. Eu sou Fernanda Schiavo e fico com você a partir de agora aqui na tela da Ubra TV. O programa de hoje é voltado para a literatura, especificamente a ilustração de livros. Essa arte que ajuda a trazer tantas histórias à vida. Para conversar comigo sobre isso, estão aqui as ilustradoras de livros, que inclusive já conversaram com a nossa repórter, a Milena Demamã, para falar sobre esse trabalho tão bacana. A Jéssica Zene e a Maitê Saldívia. Meninas, que prazer recebê-las no Multicidades. A gente já teve uma oportunidade de conhecer vocês um pouquinho no Fala Rio Grande, onde a Milena mostrou o trabalho excelente de vocês. Mas agora eu abro esse espaço para vocês poderem falar um pouquinho da história de vocês, que é tão bacana e com uma criatividade e talento único aí, que é apaixonante. Quero que vocês me contem, como é que começou essa história toda aí de ilustrações nos livros? Eu sou um pouco nova, né, na arte. Eu comecei a fazer aquarela em 2020, na pandemia, quando a gente estava com aquela ânsia, né, de fazer coisas novas, porque o mundo estava acabando, aquela coisa toda, né, e que as pessoas estavam desesperadas. Eu acho que muitas pessoas tiveram essa vontade de começar alguma coisa nova. Muita gente se reinventou, né? Se reinventou, exatamente. E eu, né, também entrei na onda e comecei a buscar cursos, a me informar, a fazer autodidata mesmo, as aquarelas. Comecei a produzir em 2020, passei 3 anos produzindo e ano passado comecei então a querer apresentar minha arte para o mundo, né? Porque antes era só para mim. Aí eu comecei a apresentar minha arte para o mundo e começou a dar muito certo, né? E aí tive vários convites e um deles foi para ilustrar um livro de poesia de uma menina que, na verdade, ela foi alfabetizada, ela é de São Paulo, mas foi alfabetizada aqui no Rio Grande do Sul. E ela escreve poesia, ela tem 12 anos. Então eu ilustrei o livro dela de poesias. Foi incrível. Ai, que legal. E Maitê, tua história, como é que começou com a ilustração? É um pouco diferente e parecido ao mesmo tempo, né? Porque eu também, a questão da ilustração, eu comecei na pandemia, fazendo cursos de aquarela, uma coisa bem para terapêutica mesmo, né? Porque eu sempre desenhei desde pequena, sempre tive contato com o desenho e com arte, principalmente, porque eu sou formada em música, eu sou professora de música da educação infantil, sou musicista, cantora, violonista, mas eu sempre tive um lado multiartista, assim, né, de ficar em contato com outras linguagens artísticas, e a ilustração mesmo como trabalho apareceu há mais ou menos uns 2 anos mesmo, porque aí na pandemia eu comecei a voltar a desenhar para tentar, né, equilibrar a cabeça, botar para fora essa energia que estava guardada ali e tal. E eu comecei a produzir coisas muito legais, assim, a minha criatividade aguçou muito. E eu comecei a produzir coisas legais e ter uns feedbacks de colegas, assim, olha que legal que tu está fazendo, por que tu não faz alguma coisa a mais? Poxa, tu conhece tanto das crianças, por que não vai ilustrar livros infantis e tal? E eu comecei, olha, por que não, né? Quantos livros vocês já têm ilustrados? Pode falar. Eu tenho um livro ilustrado. Esse de poesia da menina. Esse de poesia da Júlia, mas eu tenho muitas, assim, artes feitas, né, que eu já pude vender, né, eu já pude doar, então, assim, são muitas artes, mas ilustração de livro, aí é um. Eu acabei de ilustrar o meu 3º livro, eu tenho um livro publicado já pela Editora Cassol, e esse é o 2º pela Editora Cassol que eu fiz, que vai ser publicado agora até o final de outubro. E tem um que ainda não foi publicado, que vai ser publicado na Feira do Livro agora também. Eu tive, na verdade, muita sorte de ter conseguido tantos livros tão no início da carreira, assim, porque não é tão simples, né? Então a gente tem que ter, assim, contatos, tem que ter um portfólio bem consistente para chamar a atenção, né? E fui atrás, assim, né? Meti a cara mesmo. E vocês acham, assim, que a Feira do Livro, ela é uma grande vitrine para o trabalho de vocês? Com certeza. Com certeza. É um lugar de fazer muitas conexões também. E foi indo na Feira do Livro que eu consegui o meu primeiro livro,
porque eu fui ali na área infanto-juvenil e comecei a ir nas bancas e me apresentar e dizer: oi, tudo bem, sou ilustradora e o meu trabalho está aqui, eu gostaria de fazer uma conexão e tal, oferecer, né? E assim eu fui conseguindo. Então foi muito legal mesmo. Legal. E o que vocês acham, assim, o que é o maior desafio da profissão de vocês? É a falta de estímulo por parte do vamos falar Estado, país, entendeu? De fomentar essa prática, de dar mais suporte para essa questão artística. O que é o maior desafio de vocês? No meu ponto de vista, é até uma questão cultural, a arte não é tão valorizada, né? Então, a arte, fazer arte é um trabalho que ele demanda tempo, ele demanda investimento, e aí, assim, a gente não tem esse valor, até um valor financeiro, né? Que a gente não consegue, mas nem sempre é assim, porque existem muitas pessoas que amam arte, ou já pude comercializar, vender, expor a minha arte de uma forma até... Isso faz 1 ano e meio que eu estou oferecendo, e até tive bastante retorno, assim. Mas, no geral, eu percebo que não é tão valorizada uma aquarela, ou até para ilustração é bom, né? Para ilustração é bom porque a gente tem sempre livros, mas para quem está comprando também a arte em si, para uma decoração, ou para... como é que chama aquela palavra? Para, assim, ver, sei lá, né? Ou, enfim, para quem quer admirar a arte, existem muitas pessoas, mas também é um pouco mais difícil, né? Enfim, mas é tão lindo que as dificuldades a gente supera. Eu acho que realmente é um problema mais estrutural, que eu, como professora, né, eu dou aula já há 15 anos para educação infantil, então eu acompanho, assim, alguns processos que acontecem. Eu vejo que falta colocar essa estrelinha, assim, na cabeça das pessoas desde pequena, né, de acostumar com que elas consumam, e não só consumir no sentido mais plano da palavra, mas apreciar e tomar o gosto pela coisa, né? Então eu vejo os meus pequenininhos lá, a gente trabalha muito com livro, com eles têm livro para tudo que é lado, nosso planejamento é na base total de livros, assim. E eles Quantos anos tem teus alunos? De 0 a 6 anos que eu trabalho, educação infantil mesmo. E eles têm todos os dias um horário livre na biblioteca, então eles têm contato com o livro o tempo inteiro, assim, de uma forma livre, de aproveitar, de olhar imagens e tal. Mas, de modo geral, assim, a questão artística, eu acho que falta as pessoas terem mais experiências enquanto artistas, né? Enquanto pessoas criativas. Eu acho que no momento que todas as pessoas tiverem a oportunidade de exercitar a sua criatividade, com tinta, com música, com dança, não de uma forma profissional, mas de uma forma para fruir mesmo, sabe? Eu acho que a partir daí a gente vai começar a ter uma valorização maior do artista de modo geral, como profissão mesmo. Porque vocês, ambas, né, começaram no período de pandemia, enfim, terapêutico esse começo, né? Seria talvez uma alternativa para clínicas, enfim, escolas. Eu acho que seria uma solução bacana, barata, de certa forma, e que traria excelentes resultados. Com certeza. Com certeza. Eu posso pegar esse exemplo porque realmente para mim foi incrível, né? Tu conseguir criar coisas é a mesma coisa solucionar problemas. Tu começa a ter mais discernimento, assim, recursos para solucionar os problemas do dia a dia. Porque eu não trabalho com a arte somente, né? Eu trabalho com recursos humanos também. Então, eu trabalho com muitas pessoas. Com muito estresse também. Muito estresse. E aí, então, a minha criatividade faz com que eu trabalhe o meu desenvolvimento pessoal, né? E também trabalhe, nós estávamos falando agora, a frustração. Porque a aquarela, por exemplo, tu não tem um domínio dos teus traços. Ela é feito com água, tinta e água. Então, a água, ela tem o seu próprio caminho, né? Então, por exemplo, pessoas controladoras, quando vão fazer aquarela, elas têm que trabalhar
essa característica, né? Desapegado do controle, né? Desapegado do controle. Então, realmente, quanto terapêutico, né? Faz muita diferença na vida. A arte ensina. Toda pessoa é um ser criativo e tudo que a gente segura e não trabalha dentro da gente, isso vem uma conta depois, né? Vai te proporcionar um estagnar em algum momento, né? Então eu acho assim que a criatividade tinha que ser um direito de todas as pessoas poder exercer de alguma forma, porque é importante para o nosso cérebro se desenvolver bem, né? É importante para o nosso corpo se desenvolver bem, inteligência corporal, inteligência emocional. Então tinha que ser algo assim, prioridade. Prioridade. Né? E quantas pessoas que a gente ouve falar, e eu sou uma dessas pessoas que eu não sou criativa. Como a gente ouve isso, né? Mas eu não sou criativa, e todos nós somos criativos. E sabe que tu falou isso, eu dou aula de violão, né, há muitos anos também, particular, e eu tive muitos alunos adultos, e a primeira coisa que o adulto fala quando chega eu não tenho ritmo, eu sou desafinado, eu não sei nada, sabe? Não tem coordenação. Isso, não tem coordenação. E quando a pessoa começa a realmente fazer ali os movimentos e tal, é exatamente o contrário, muitas vezes, né? Então a pessoa não tem nem noção do que é ter ritmo, o que é ser desafinado, né? Às vezes não é o que ela imagina. E quanto isso trabalha nosso autoconhecimento. Isso. Né? Porque a pessoa acredita ser uma pessoa sem ritmo, mas chega lá e consegue identificar que é uma pessoa. Meninas, e projetos futuros agora? Feira do Livro, então tá pertinho aí já de acontecer. Sem a data certinha que vocês vão estar por lá ou ainda não? Eu tenho dia 15 de novembro. Eu vou estar em 2 horários em sessão de autógrafo pelos 2 livros que eu fiz para a Editora Cassol. Então, vou estar lá no estande da Editora Cassol provavelmente a tarde toda, vai ter bastante atividade lá. Então, vai ser a minha primeira vez, então estou super feliz e empolgada. Ai, que legal. A Feira do Livro, como a menina Júlia é de São Paulo, participamos da Bienal, lá em São Paulo. E aqui, elas estavam tentando colocar, né, na Feira do Livro. Eu acredito que não tenha dado tempo para isso, né? Mas, assim, o livro foi para Portugal, para participar de prêmios também, né? E, assim, se tudo der certo, a gente vai estar lá, né? Que joia. Meninas, obrigada pela participação de vocês. Confesso que eu virei fãzona depois que eu vi a matéria aí da Milena no Fala Rio Grande. Que bom ter vocês de novo aqui comigo. Boa sorte, né? Contem com a gente sempre no que vocês precisarem. A Ubra TV está sempre de portas abertas para grandes pessoas e grandes talentos, assim como vocês. Muito obrigada. Muito obrigada. Com certeza. E agora, gente, a gente vai para um rápido intervalo, mas volta já. Não saiam daí. Vem para a Universidade da Inovação em Movimento. Vem para a Ubra e garanta a bolsa de até 60% para o segundo semestre de 2024 em todos os cursos presenciais. Aqui você coloca o conhecimento em prática e pode contar com a infraestrutura de ponta. Ginásio de esportes, laboratórios, cursos de idiomas, oportunidades de estágio e muito mais. Além disso, se você quer expandir seus horizontes, a Ubra tem convênio com mais de 50 instituições em 20 países. Com oportunidades de mobilidade acadêmica no Brasil e no exterior, você pode cursar disciplinas, realizar estágios e desenvolver projetos e pesquisas em diferentes áreas do conhecimento. Conquiste o seu diploma em uma das melhores universidades privadas do Brasil. As inscrições para o vestibular já começaram. Comece o seu futuro com a Ubra. Confira as condições de pagamento exclusivas em vestibular.ubra.br. Estamos de volta com Multicidades e a gente segue falando sobre livros, dessa vez sobre um projeto educacional inclusivo, realizado em uma escola lá de Viamão, o Mágico de Oz, no caminho da inclusão. E para conversar comigo sobre o assunto, estão virtualmente as professoras responsáveis por essa iniciativa, a Rita Romanelli, a Ana Camargo e a Janaína Berft.
Olá, que prazer recebê-las aqui no Multicidade. Eu tive a honra de receber, há uns programas atrás, as professoras da 28ª Coordenadoria, na qual me falaram desse projeto maravilhoso que vocês têm, e há pouquinho, no primeiro bloco, a gente conversou com ilustradoras de livros infantis que nos trouxeram a importância que isso tem, né, na formação intelectual das crianças, no desenvolvimento cognitivo, enfim. Eu queria que vocês contassem para a gente como é que é esse projeto e como que começou a ideia de trazer um livro tão clássico, né, um filme tão clássico, que é o Mágico de Oz, para uma visão inclusiva, que eu achei sensacional. Fale um pouquinho para a gente, sejam bem-vindas. Obrigada, e realmente é sensacional mesmo. Então, a proposta, depois eu vou passar para as meninas, as profs, o projeto, né? Mas, assim, a SEDUC, né, através da SEDUC, fez esse convite, né, para que a 28ª tivesse, né, a estande da SEDUC, ela está focada no Mágico de Oz, né, o tema desse ano, e então foi realizada a proposta, né, e aí nós lançamos, então, a ideia, nós temos um grupo de professores do atendimento especializado, né, e dentre uma dos trabalhos selecionados, né, está a Escola Farroupilha. Eu vou passar para as meninas para explicarem mais detalhadamente, né, professora Rita. O nosso projeto nasceu desse convite da SEDUC, né? E também na nossa escola, a nossa biblioteca botou lá no grupo dos professores, né? Ó, tem um projeto, a SEDUC está convidando para a gente fazer um trabalho sobre o Mágico de Oz. Quem se habilita, né? Uma coisa. A gente tinha acabado de fazer a Semana da Pessoa com Deficiência na escola, né? Que já é integrado, né, no calendário escolar. E a gente tinha trazido a mãe de um aluno nosso que é surda, né? E o nosso aluno é bilíngue, né, em Libras, para conversar com os alunos. Nesse dia surgiu a primeira pergunta das crianças para ele, né? Foi se ele não tinha vergonha de sinalizar em público, né? E aí a gente fez a conversa toda, explicando que Libras era uma segunda língua, que na verdade ele era uma pessoa bilíngue, e aí foi bem bacana, assim, das crianças entenderem aquilo. Quando a Ana fez o convite, que veio da SEDUC, a Lucinara também fez. O convite da SEDUC é para participar, a SEDUC vai ter um stand na 70ª Feira do Livro de Porto Alegre. O tema é Mágico de Oz no caminho da leitura. Então, seria assim, para fazer uma releitura do Mágico de Oz, enfim, ou qualquer trabalho, podia ser um cartaz, sucatas, enfim, para apresentar, para ficar o trabalho exposto nessa estande da Feira do Livro de Porto Alegre. Então, assim, é uma proposta que já veio desde o ano passado, que foi legal. O ano passado foi o Pequeno Príncipe, e esse ano o Mágico de Oz. Então, a ideia surgiu daí. E eu já tinha lançado para os professores para ver, assim, quem se habilitaria. Poderiam ser vários projetos, né? Ou poderia ser um projeto único. Quando aí surgiu a ideia da Rita, que daí ela entrou com fazer um livro inclusivo. E aí... É um livro em multiformato, né? Foi daí a nossa ideia. Quando surgiu esse assunto lá das crianças, me fez refletir um pouco que eles não conheciam outras formas, né, de comunicação, e que as pessoas com deficiência também têm voz, né? E que todas essas vozes importam. Então, nasceu a ideia do nosso livro em multiformato, né? Que também inspirado lá no projeto Multi da URGS, né? A sua especialização. É um livro que tem... Aí não sei se dá para chegar direito, mas tem fonte, né, grande para as pessoas com baixa visão. Aqui tem a escrita em braille para a pessoa... Nossa, sensacional. E nossos alunos fizeram, né, os recortes e as colagens de tudo em alto relevo para a pessoa cega poder entender os personagens. Para estimular todos os sentidos, né, na verdade. E depois, né, aí as meninas podem falar um pouquinho mais, a gente fez uns QR codes no final aqui,
onde tem como nasceu o projeto, o nosso audiolivro sinalizado em Libras, aí o nosso aluno esse fez a sinalização, é uma graça. E aí também outras atividades que a gente fez. A Ana, ela produziu os bonecos para que ele pudesse, o aluno cego, pudesse tocar e perceber que cada personagem antes de acessar o livro. Para entender o personagem antes de tocar no livro. Já que ele reconheça, né? Reconhecer o personagem. Então temos aqui todos os bonequinhos feitos pela Ana, que ficaram lindos demais. E nós pensamos nesse projeto nas séries iniciais, né, gurias? Porque é pela base que a gente tem que começar, pelos pequenos, né? Não, é muito bacana. E eu conversando com as profs, aí a gente fez 2 programas especiais em alusão de outros professores, a gente mostrou o quanto é difícil trabalhar com a educação inclusiva, né? O quanto vocês precisam estar abertas a buscar mais informação, buscar formação. É uma situação muito, muito delicada em sala de aula. Quantos alunos, Prof. Rita, hoje tem na escola que são alunos com deficiência, que precisam de uma atenção especial? Nós temos em sala de recurso hoje 40 horas, né, de professores de recursos, eu estou lá, e nós temos 26 alunos. E teríamos demanda para mais alunos, né? Só que a gente não tem nem espaço e nem, às vezes falta o laudo médico para que a gente possa atender lá. Embora na lei a gente possa, tenha como atender, mas a gente também não tem que priorizar quem já tem esse diagnóstico, né, nesse princípio. E o aluno da educação especial, ele não demanda também somente aquele horário no atendimento. Às vezes ele se desorganiza na sala de aula e a gente precisa estar ali, né, para dar o suporte que precisa. Então, assim, e realmente, de fato, a gente tem que estar sempre em formação, a gente tem que estar sempre evoluindo, né, Rita? Sempre estudando, buscando novas técnicas, né, que é importante também para a gente prestar esse atendimento. E já vivenciamos um momento, assim, porque já faz muito tempo, que a educação é inclusiva no nome, né? Então, estamos no momento de fazer ela de fato. E o projeto, acho que vem a calhar com isso, né? Uma grande porta que se abre para esse assunto que é de extrema importância para a gente e que mostra de uma maneira lúdica que todo mundo pode ter voz, né? E pode participar comunitariamente sem exclusão. E a inclusão, ela tem que ser efetiva, né? De todos os meios. Então, assim, na verdade, a gente não tem que ter um livro adaptado só para a pessoa que tem baixa visão ou que tem autismo, ou enfim. Os livros, eles têm que ser assim. O mesmo livro, ele tem que ser acessível a todos, né? Então, assim, a gente tem que evoluir, a gente tem que passar. Porque a leitura é o caminho para o desenvolvimento. Se ele não se alfabetizar, se ele não tiver contato com isso desde a mais tenra idade, ele não consegue. Então, esses projetos são importantes e eu acho que o trabalho conjunto, assim, eu trabalho na biblioteca, na verdade eu sou oriunda da educação física, mas faço um trabalho na biblioteca e sou apaixonada. E eu acho que a missão de quem trabalha com livro, com criança, é ser um encantador. Exato. Aí tu desperta o aluno e aí tu leva. Quanto à questão da inclusão, né, a gente fala sempre, eu sempre falo, né, que a inclusão ela tem que ser rotina, né? E que a gente só está aqui discutindo a inclusão porque ela ainda é uma perspectiva, inclusive na lei, na educação especial, perspectiva da inclusão, né? Enquanto a gente está aqui discutindo ela ainda não existe de fato, mas a gente está trabalhando para que ela vire rotina. E na nossa escola, a gente está trabalhando com isso. A gente tem vários projetos, né, da sala de recursos, alguns integrados com a biblioteca, alguns só da sala de recursos, como, né, a gente tem um chá com as mães para fazer a conversa que a gente chama de chaê, para conversar com essas mães e para elas poderem trocar, porque essas mulheres são realmente, às vezes, sobrecarregadas, e às vezes elas nem entendem o que está acontecendo, né, o que acontece com os filhos dela. Então, ver outras pessoas falando, se escutarem. Teve a semana da pessoa com deficiência, e agora a gente está com mais um monte de projetos pensando junto com a biblioteca, porque a gente achou ali um canal que a gente pode, né, fazer com que a inclusão chegue a todos, né? Profs, e esse livro, ele vai estar disponível para compra, digamos assim, para as pessoas, ou ele vai, nesse primeiro momento, ele é só um projeto específico para as escolas? Nesse primeiro momento, ele é só um projeto, mas a gente até pensou, né? Cogitou a ideia de no futuro fazer. Eu acho que seria bem importante. E
Porque foi uma produção junto com os alunos das séries iniciais, então teve várias atividades, teve jogos, hora do conto, e a gente já pensou em fazer algo, né? Inclusive podcast, e ampliar o nosso projeto e a ideia de transformar quem ele... sabe fazer uma edição, talvez uma pequena edição. Teve assim, até um escritor teve lá na escola semana passada, e ele fez a mesma pergunta, e nós, é uma possibilidade. Daqui a pouco eu quero procurar uma parceria até com Claro. mesmo, né? Claro. E a partir de que dia vocês vão estar no estande da SEDUC na Feira do Livro? Essa é uma data que nós ainda não temos a data específica, né? Mas a escola terá um dia onde vai estar lá exposto o trabalho, assim como várias outras escolas, né? Então, assim, é uma estande que realmente ali todos os trabalhos vão passar por ali, pelo menos um dia, né? Para que seja visto, para que seja conversado, para que seja explicado, né? E a questão da inclusão é, assim, um trabalho muito criativo, né? Então, e bem acessível, digamos assim, né? Totalmente acessível, né, Rita? E na feira tem algumas coisas, assim como a gente fez com as crianças na escola, que podem, as pessoas, os visitantes, podem vivenciar como vai ter uma mascarazinha para eles. Que legal. Tem o jogo sensorial, assim, porque, na verdade, a gente não tem dimensão como é não ter visão, ou como enxergar pouco, ou como não conseguir se comunicar na mesma língua que os outros, né, da mesma forma. Então, assim, os nossos alunos, eles participaram, principalmente vendando os olhos, fazendo atividades, assim, e eles perceberam, assim, a dificuldade que ou a superação, porque perceber, assim, eles com o tato, assim, vendo os personagens com os olhinhos vendados. Foi muito interessante e um aprendizado para a gente também, assim, de que também a gente é capaz de fazer, não requer muito esforço e sim criatividade para que a gente consiga fazer e incluir, assim. Nós ficamos apaixonadas pelo projeto. Parabéns por essa iniciativa, eu fiquei encantada, assim, por isso eu quis trazer vocês aqui no Multicidades. A gente vai estar com vocês na Feira do Livro, eu faço questão de mostrar esse projeto no Fala Rio Grande, porque tudo aquilo que é maravilhoso e que vem a contribuir com a nossa sociedade precisa ser mostrado. Obrigada para vocês. Pena, a gente poderia ficar um programa inteiro falando sobre isso, mas vamos falar mais, a gente vai conversar mais sobre esse projeto. E pensem mesmo em fazer abrir para a nossa sociedade e poder ter acesso a esse livro tão maravilhoso. Obrigada pela participação de vocês. Obrigado. Até a feira, então. Até. E o Multicidades de hoje vai ficando por aqui. Você pode ver esta e outras entrevistas no YouTube da Ubra TV. Tchau, tchau.